aparenta, e querendo lhe interromper também, e já interrompendo, é a seguinte leitura. Enquanto não fizer uma separação aí de certos jogadores, retiradas, liberações, etc., etc., o grupo, além de tudo isso, não vai render mais do que a gente está vendo. Quem foi que disse que não foi Ivaldo, não? Ivaldo disse, no papel, inclusive eu já tinha dito isso aqui, no papel a gente faz uma leitura do elenco do Sport, é um elenco massa, velho, para manter-se na primeira divisão, porra! Agora, na prática, não. Por que não vinha rendendo de um tempo para cá, com o Pepa, em algumas situações? Se alegava, se vazou elenco. Vamos corrigir elenco. Primeira coisa que se tem é corrigir elenco. Essas situações. Porque, eu estou falando por mim, né? 5, 6 bocas me disseram, né? Realmente, tu fosse na veia, tem esse problema assim, assim, assado. E jogador, meu amigo, quando bate, quando não encaixa, os espíritos não batem, vamos para lá, vem para cá, faz um acordo, vamos embora, mediano agora, que eu não duvido que jogadores saiam que você está achando que não vai sair, que devam sair. Porque, além disso, tem que ter uma contratação de um técnico que faça a leitura adequada, e é o que eu estou vendo até agora, não queria falar, mas quando eu disse que no primeiro jogo de Antônio Oliveira ele chamou a responsabilidade para ele, o problema é dele. Porque se ele não chama, não vai para o banco e é César, leva uma goleada, eu ainda não teria uma opinião. Mas quando ele chama para essa leitura, quando ele chega num treino, tira o melhor zagueiro, reveza com o Antônio, eu disse, beleza, tá conhecendo o elenco. Mas ele já era, hoje eu posso ver a leitura do treino que eu assisti pretérito aí, antes do Cruzeiro. Ele já estava querendo tirar o João para botar o Antônio e o Carlos, quando, na verdade, o único que não pode sair desse time é o João Silva. O único. Agora, eu olho também para outra perspectiva, que ninguém falou aqui. Planejamento equivocadíssimo desse elenco. Equivocadíssimo. E a gente olha, falta... Vou falar o beabá já. Básico. Faltam zagueiros, plural. Faltam laterais, falta meio de campo, faltam atacantes. E num lugar onde você não tem zagueiros, no plural, para o Campeonato Brasileiro de Série A, não tem laterais, não tem atacantes suficientes, a ponto da gente jogar com esse ataque aqui, alguém hoje tinha alguma dúvida da dificuldade de um ataque que está formado com Barleta e Carlos Alberto? Eu não tinha. Nenhuma que não ia ter nada. Inclusive, Carlos Alberto não apareceu na partida. Eu acho que essa foi eu acho que foi a tentativa de dizer assim, vamos ver se Carlos Alberto faz alguma coisa. Vou tentar salvar. Vou dizer outra coisa. Eu estou começando a achar, Alessandro, começando a achar que o problema não é mais o departamento médico, tá? Que o problema é que o Sport contratou jogadores no ataque que estão bichados. Departamento médico, eu estou há muito tempo batendo indiretamente. Se o problema do Sport fosse departamento médico, tirava esses caras tudinho, o Sport tava bom. Não, é porque muita gente está dizendo o que é que está acontecendo nesse departamento médico, os caras se machucam aqui, não sei o quê. Os caras estão contratando jogador bichado para jogar no Sport, meu amigo. Os caras não conseguem jogar uma partida, já se machuca. Tudo de vidro. É porque eu não posso abrir mais a boca aqui. Infelizmente, estou proibido por alguns que sabem, porra, só para tu não falar merda lá, mas é isso aqui, essa porra. E vários repetiram o mesmo texto, eu não posso abrir mais do que eu já abri. Mas, cara, o problema não está no departamento médico. Tá, né? Eu vou dizer uma das situações. Mas as contratações não são validadas por ninguém, não? Quem também diz que tá bom é o próprio jogador. E a gente vê um grupo que teve gente... O DM do Sport hoje, quem é que tá no DM hoje? Ô Kennedy, respondendo tua pergunta, o departamento médico, sim, ele analisa o jogador que está sendo cogitado para ser contratado, só que ele fala assim, ó, esse jogador, ele tá ferrado. Eu acho que você tem que ver aí. Não, mas a gente já contratou. Vamos deixar ele aí. Quantos Marcelo, Kennedy e Valdo estão no departamento médico hoje? Percebeu que esvaziou o departamento médico? Vocês estão achando que é coincidência? Técnico novo? Se tiver achando que não, vou mandar vocês se lascar aqui, com o maior respeito, mas vou matar. Porra, bicho. Né?
Então, o meio do ano, ou toma-se certas providências, ou realmente, até o meio do ano, nessa pegada. Eu ainda acredito no segundo semestre, após isso aí. Agora, desde que aproveitem essa pré-temporada, contratações e eliminem peças desse elenco. Agora, Antônio Oliveira tem que levar uma chamada do seu ainda diretor de futebol, Guilherme, de Yuri, que literalmente já disse que não entende futebol, mas é um cara que tem a caneta. Porra, tem dois caras que não estavam bem. Tu lá no tempo. Que estudo é esse que tu estava fazendo no clube e bota os caras? Hoje, que estudo é esse, Antônio Oliveira? Que tu... Tô falando assim, mas os caras não conversam assim, né, gente? Nem vai bater numa mesa como vocês querem que eu faça numa coletiva de imprensa. Que esquema é esse que tu tira o melhor zagueiro? Pode jogar com 3, com 4, tem que jogar com 10 zagueiros hoje. Amanhã, próximo jogo, passado. Agora, tirar o melhor jogador, porra, do setor, no ataque eu entendo. Pablo, que treinou, tal, mas sentiu, não vai. Quem vai? Improvisa Antônio Carlos, porque o Arthur Souza, reserva, olha o reserva do ataque da gente. Arthur Souza. Imagina, Arthur Souza disputando posição com Carlos Alberto. Exatamente. Então, não boto só a culpa na falta de critério do técnico novo que chegou. Também não boto a culpa somente em A, em B, em C, não. É planejamento, é jogador, é grupinho. Rapaz, é muita coisa para um time que se planejou para o Campeonato Brasileiro, para chegar no Brasileiro, tá... Rapaz, até em zona, na zona. Vocês já frequentaram zona? Hoje não, mas já frequentaram a zona. Nem que seja para tomar aquela cervejinha, né, no final do expediente da noite. Até na zona, você não pode fazer qualquer coisa, não, porque tem segurança, porra. Pode chegar bebo lá e meter a mão em todo mundo, não, porque o ambiente é de greve. Não. E pague suas contas, sente direitinho lá, faça e aconteça. Então, como é que a gente olha um dominó todo complicado, para não falar de zona, né? Porque se eu falar de zona aqui, eu vou botar muito palavrão. O esporte é igual a CBF. Enquanto não se libertar dos empresários, vai pro saco. Eu não quero nem chegar a esse ponto, porque aí eu vou dizer, sem provas, que tem gente comendo dinheiro, né? Sem ter não, eu não estou dizendo com relação a isso, não. Eu estou dizendo que jogador... Veja, empresário forte que bota 2, 3 jogadores no mesmo time, uns jogadores mequetrefe, de futebol altamente questionável, porque é mais cômodo acreditar na palavra do empresário do que você ter o olheiro, do que você ter o cara que vai atrás buscar, ou você ter uma análise de desempenho que trabalhe, certo? Então, a gente fica acreditando na palavra do empresário, traz um bocado de gente aí nos pacotes da vida e dá no que dá. Eu estou dizendo em relação a isso. Obviamente, eu tenho a mesma postura que você, eu não posso ser leviano de dizer que tem gente comendo dinheiro, é topo, não sei o que, é divisão, é rachadinha, nada disso. Estou dizendo nada disso, não. Eu estou dizendo que, enquanto a gente continuar acreditando, enquanto tiver gente que não tem competência para dirigir, para gerir uma equipe de futebol, e que por não ter competência confia em empresário, minha gente, é empresário e vendedor de macaxeira. Você já viu algum vendedor de macaxeira dizer que a macaxeira dele não cozinha? Não. Se eu boto a macaxeira, vai dizer que... Mas me responda, Kennedy. Se eu boto a macaxeira no fogo, o seu cozinho é meu? De jeito nenhum. Porra. Lá sacanagem, porra. Lá ele. Levando a sacanagem, porra. Ó, falando sério aqui agora. Tu se fudeu agora, viu? Na próxima tu tenta aí. Vamos lá, brincadeira à parte, gente. Como eu vou lidar com as informações que eu vou comentar aqui agora? Bora ver trechos do jogo, infelizmente, e raciocinar. Com 3 minutos, o Sport fez uma ligação direta com o ataque. Puta que pariu, com desculpa aqui, porque eu tô puto agora. Antônio Carlos me mete uma ligação direta, cara, com 3 minutos de jogo, cara. Isso já é um retrato do que não vem durante a partida. Foi literalmente. Eu resumo a partida a esse lance e a outro que eu vou falar aqui já já. O gol. Cara, eu era infanto-juvenil
mas eu já vinha do futebol de salão e eu lembro de Emílio e Fernando dizendo para todo mundo que cabeceio é para lateral, cabeceio para a esquerda, para a direita. Ponto Suaventa está apontando para a lateral. E não, ó, pronto, agora. Meu amigo, eu vi gente falando, não estava o cara marcado. É o mínimo o cara não está marcado. Porque se essa cabeça de Chico fosse para fora, o que não está marcado ia ser marcado depois. Está errado. Tá, faltou marcação, ficou. Mas se não tem o cabeceio para frente da área, bicho, isso é de escolinha, cara. Isso é de escolinha, Chico. Técnico Antônio Oliveira, vamos treinar. Já que os caras não sabem, vamos treinar, gente. Cabeceio para lateral. Puf, mete porrada, mete cinebol na cabeça desses caras para entender, porra. Porque a gente tá vendo erros infantis nesse time. Vou agora pegar o discurso de Luciano Bivar. Luciano Caldas Bivar falou tudo na rádio a respeito disso. Tem zagueiro aí que não sabe fazer um cabeceio, porra. O mínimo. Desculpa os palavrões que agora tá entrando também um torcedor aqui, um ex-atleta do clube que nunca cabeceou a porra da bola nem pelada para frente da área, para a lua. Se fosse outra turma, eu diria que é derrubar o técnico que mal chegou. Porque isso é o mínimo que um zagueiro tem que saber. É o mínimo saber que tem que sobrar alguém numa linha de zaga. O jogo passado, os caras fazendo a mesma linha. E quem ficou na sobra? Ninguém. Então, desculpa, quando você olha para o defensivo, que o cara cabeceia para frente, eu vou esperar mais o quê desse setor defensivo do Sport Clube do Recife? Nada. Nada e nada, né? Então, seu Chico, aí a gente fala, até quem é bom, até quem chegou com moral, bicho, é aquela história, não tô falando ninguém de mau caráter não, mas você pega uma laranja, bota num ambiente que tem uma fruta delas podre, e eu tô falando de podre, não é mau caráter não, é de jogar medíocre, de não ter jogo, de não ter capacidade, é nesse sentido. O cara que é bom vai ficar ruim. Eu disse para alguns guris aqui que trabalhavam comigo, em algum momento perguntaram para mim, tu acha legal ir para tal lugar, para tal lugar? Eu disse, se você quiser ser um bosta, você vá para lá, porque você vai se unir com bosta. E com bosta, dá bosta. Não é, Marcelo, tu que é de lógica? Ou bosta exatamente. Com bosta, dá feijão verde, dá um feijão, uma fruta. Não dá, é bosta. Então, o esporte, até quem chegou, vai por esse caminho. Titi Ortiz, cara. Titi Ortiz. Pega o retrato do jogo, a ligação direta, já com 3 minutos, e Titi Ortiz recebe uma bola do escanteio e, pasmem, devolve para Lucas Lima. Impedido, porra! Isso é jogada de escolinha, de infanto-juvenil, o famoso sub-15. Isso não existe. O que está faltando? Desconexão. Vamos treinar, então, jogadinhas, porque tem que ser, cara. Mas eu não estou falando de treinamento, eu estou falando do cara startar, tá vivo no jogo, tá alerta, compromisso. Eu estou falando de honrar a camisa do esporte, porque está começando a dar raiva desses caras, porra. Não é normal o time do esporte, no papel, fazer erros que a gente sabe que são primários, de escolinha. Eu acho que nem sub-15 hoje faz esse tipo de erro, cara. Alguém não vai bater a mesa para dizer, velho, aceito tudo, mas uma jogada dessa de escanteio e o cabeceio para o meio, Chico, porque tem que chamar os caras na chincha, velho. Tem que chamar os caras na chincha. Antônio, no canto lá, por que o primeiro jogo e o segundo tu me tira o melhor zagueiro? Qual a justificativa que ele já queria tirar do Cruzeiro? Ele já queria tirar do Cruzeiro, pasmem. Então, enfim, eu estou vendo mais do que erros. Eu estou vendo mais do que erros, a gente vendo um esporte entregue. Em nenhum momento da partida eu vi um esporte lutador, aguerrido. Foi um time desclassificado. Mas não estou falando desclassificado do Campeonato Brasileiro, nem de uma chave, nada não. Sem qualificação. No papel, uma coisa. No gramado, é isso que a gente está vendo. Tem pior desqualificação do que tu perder de 2-0 para esse Ceará. Ah, mas é o quinto, Alessandro. Esse time... Eu não vou falar aqui agora, porque futebol é muito, muito cíclico, mas
esse time não fez nada por merecer uma vitória, além de que jogar um pouquinho, com um time medíocre. Sabe outro erro? Eu sou muito de ver tudo. O Sport não tem mais branco no material. O que isso tem a ver, Alessandro? Porque tá tudo errado, porra. É amarelo. Ah, não ganhou um jogo com amarelo. Foda-se. Tá lá escrito, porra, que é amarelo segundo material. Quem errou, quem pariu... Como é? Quem pariu o Matheus, que balança a porra do berço. Quem botou amarelo. Aí bota um calção branco, meião preto, a camisa vermelha e preta. Que cabaré do cacete é esse? Que nem o material a gente tá respeitando, porra. Então tá tudo errado, cara. E a gente tá deixando gente que não tem o DNA do esporte dominar a porra do Campeonato Brasileiro. Forasteiro que vem pra cá e que em junho, agora no meio do ano, deve sair, porque não é possível. Tá na cara que esse elenco não quer mais nada. Quando eu digo elenco, gente, não vou generalizar, não. Tem uns caras aí que não querem nada. Porque se quisesse, não dava a porra da bola no impedimento do jeito que foi, porra, para Lucas Lima. Porque se quisesse, não meter a bola direta lá no primeiro minuto, porra. Não treinou, não, porque eu vi o treino. Ninguém fez ligação direta no treino. O Tec parando, dando porrada, dando esporro, pá. Aí o cara com 3 minutos, ligação direta. Eu tiraria esse cara na hora. Mas sabe por que não tirou? Porque é preferência de Antônio Oliveira. Ou não? Porque no outro coletivo, eu falei aqui, ou tá aqui ou tá no outro caderno, ele revezou vários jogadores. O único que ele não tirou foi João. Aí ele botou João no lugar de Antônio Carlos. Manteve. Coerente, né? João, melhor zagueiro. O resto tá testando. Aí quando vem o jogo agora, Antônio Carlos, líbero, zagueiro, pererei, 3 minutos, mete uma ligação direta, porra. Ligação direta é quando você não tem conteúdo para mostrar, cara. É um time sem conteúdo para mostrar. Porra, tô começando um trabalho. Eu boto o cara para o jogo. Tá aqui, vai para lá, vem para cá, para cá. Eu tô calmo, amor. Eu tô calmo. E... a mulher já chegou aqui, calma. Não. Natuza. Não tá calmo, não. Deixe seu marido falar. Deixe seu marido falar. Eu tô suando no ar-condicionado, gente. Mas é isso, pô. Deixe ele falar. Porque eu tenho o DNA. Esses caras não têm. Já mostraram que não tem. Então bota essas porra pra fora, cara. Eu já venho dizendo há muito tempo que deste grupo não sai mais nada. Sai mais nada. Aí tu treina. Imagina, Kennedy, tu ensina o cara no treino, o cara toca, faz pá. Aí lá na quadra, o cara faz o contrário do que tu dissesse. O que tu vai fazer com esse guri? Como é que tu vai falar com ele? No grito, ele saía na hora. Meu filho! Ei! Eu lhe disse para ligação direta, baralho! Porque tem que ser falado assim, porra. E não por obséquio, não tomar tomando vinho ou coisa que vale. É falar mesmo na chincha. O grupo tá perdido. Ou toma atitude, ou a gente tá fudido. Porque não é só uma questão de elenco, de quantidade, que vem jogador, que vem isso, que vem aquilo. É também, principalmente, de tirar gente que tá aí, que não quer mais porra nenhuma com esporte, cacete. Tá na cara da gente. Que tem gente aí que não quer porra nenhuma. Desculpa o desabafo aí, para eu não alterar mais aqui, mas, porra. Não, mas tá mais do que certo. Tô mentindo não, tá carregando ainda, ó. Não. Tá vendo aqui? Gente, eu tô tremendo. Desculpa aí, viu? É normal para mim. 19 horas e 42 minutos, para ninguém dizer que eu tô mentindo. Chegou agora. Tá vendo? Tá pra ver? Pronto. Já encaminha isso aí. Vai repassar a raiva. Vamos lá, bora ouvir. Vai passar a raiva logo aqui. Tô tão cansado. Minha esposa que vai se arretar comigo. E sobra para mim depois, né? Que você ficar com raiva, fica com não sei o quê. Se acalme. Peraí, deixa eu raciocinar. O que é que eu ia fazer? Passar para tu. Passar para mim. Vamos, Casa Eduardo, coletiva vai falar o quê? Não sei, Casa Eduardo. Coincidência da porra, eu falando e chega, né? Alô, Pimentel. Pimentel, se acalma, Pimentel. A gente vai ver agora se é um blá, blá, blá ou não. Já estamos baixando aqui. Não tem muito o que falar, não, Kennedy.
Tem muito o que falar, não. Vamos ver, então, a coletiva do técnico Antônio Oliveira. Vamos ver se vai. Espera aí. Abrindo. Tá na velocidade do time. Pode ir, pessoal. Antônio, boa noite. Queria que você... Vou aproveitar que só tem uma pergunta, vou fazer duas dentro de uma. Queria que você explicasse a opção pelos 3 zagueiros hoje e também a opção por manter os 3 zagueiros, mesmo quando o time estava perdendo por 1-0 e depois ainda, quando já estava 2-0, você escolheu por manter a linha de 5 ali atrás, 3 zagueiros e os 2 laterais. E aí eu já emendo numa segunda pergunta. A gente sabe que você chegou semana passada praticamente, mas já estamos chegando na metade do primeiro turno. O Sport ainda não conseguiu uma vitória, vai se afastando cada vez mais dos times que estão fora da zona de rebaixamento. Qual a palavra que você pode usar, tanto para os jogadores quanto para a torcida, para acreditar numa mudança, numa reação do Sport nessa competição? Estão a ouvir? Então, boa noite a todos. A primeira situação relativamente à estrutura escolhida para o jogo, portanto, tem muito a ver com aquilo que nós observamos, de acordo com aquilo que são os golos que esta equipa vai sofrendo. Portanto, muita dificuldade de defesa de cruzamento, portanto, eu sou muito direto relativamente a isso. E muitas situações de controle de profundidade que ela tem extrema dificuldade. Portanto, e nós sobre isso vamos trabalhar. Perguntou-me sobre manter a estrutura, mas o que é que a mudança de estrutura ao tirar um zagueiro que vai meter a minha equipa mais ofensiva, é isso? Acha? Portanto, então tenho que perguntar ao Xabi Alonso porque é que ele mantém do princípio ao fim e ele consegue ser campeão na Alemanha. Portanto, quando se joga com 3 zagueiros, projeta-se os laterais. Portanto, os laterais são alas. Portanto, e se nós formos fazer uma análise nua e crua relativamente ao jogo, portanto, o resultado claramente não espelha aquilo que foi o jogo. Portanto, acho que não é por aí. Respeito a sua questão, como é evidente, estou aqui e respondo com todo o gosto, mas acho que, aliás, ela, sobre o ponto de vista estrutural, ela se comportou muito bem e foi de acordo com aquilo que foi a estratégia do jogo. Agora, a equipa tem que claramente parar de errar individualmente para não pôr em causa tudo aquilo que é uma organização e uma estratégia que ela é delineada desde o primeiro ao último minuto. Portanto, falhas individuais acabam por pôr tudo em causa, portanto, e só existe uma forma, que é continuar a trabalhar. E relativamente à outra pergunta que também me fez, aqui é não desistir, porque o mal que está feito, ele não começou agora, portanto, começou há muitos meses atrás. E estes jogadores também estão a pagar por isso. E eu, quando aceitei, acho que 90% se calhar recusava, porque olha para a classificação e é preciso também ter coragem para estar aqui. E a palavra que eu digo é que, e disse aos meus jogadores que eu não vou desistir deles. Tenho muita paixão por aquilo que faço e acredito muito naquilo que faço. Agora precisamos também de pensar muito brevemente no futuro do clube. Obrigado. Antônio, boa noite. O Sport, mais uma partida, não consegue essa vitória. A gente sabe que esse resultado imediato acaba trazendo um pouco mais de otimismo para a torcida. Mas olhando para o outro ponto, você chegou há pouco tempo. Hoje já dá para sentir o que o Sport precisa de um pouco mais de auxílio diante dessa partida e também da partida do Cruzeiro, que você também esteve no comando. O que é que dá para tirar desse Sport para buscar essa evolução? Está-me a perguntar a evolução que houve de um jogo para o outro? Não. Então? Não, a pergunta pode buscar do Sport da evolução, tanto na partida. Aconteceu com o Cruzeiro. Está prestando atenção na pergunta, não é? Acabou cometendo em 4-0 e hoje o Sport segue com mais uma derrota. O que tirar dessas 2 derrotas em sequência para conseguir um resultado de fato e trazer esse otimismo até mesmo, não só para o torcedor, mas para a tabela, já que o Sport ainda não venceu. Precisa de ganhar, precisa de vitórias, portanto é isso que nos traz confiança e é muito mais fácil trabalhar sobre vitórias do que sobre outro resultado qualquer, portanto emocionalmente
a questão é relativamente ao resultado, portanto, e temos que trabalhar sobre isso. Portanto, é trabalhar para conquistarmos uma vitória, para podermos dar confiança e prosseguir o campeonato. Portanto, é evidente que vai haver uma paragem, acho que ela é determinante para nós, mas até lá temos que conquistar o maior número de pontos para... Isto vai ser duro, mas vai valer a pena. Professor, boa noite. Marília disse, Gabriela. O mal não está feito agora. Já está feito há muitos meses atrás. Portanto. Professor, boa noite. Marília Gabriela, do Mosaico Esportivo. A culpa não é minha. O jogo, na minha visão, com 3-5-2. Depois alterou algumas mudanças, foi para o 4-4-2 e finalizou com 4-3-3. 4-4-3. Foi para sentir o time... Desculpa, não é uma graça, é realmente uma pergunta importante na minha visão. E o senhor vai conduzir o time com essa coragem, já que o senhor falou que quando assumiu o clube, quando quis assumir, 90% de outros técnicos não assumiriam o clube, já que estava na lanterna da competição. Muito obrigado. Sobre isso eu não posso dizer, porque eu não perguntei aos outros técnicos. Portanto, calculo, portanto, mas não posso fazer um juízo de valor sobre isso. Portanto, eu tinha que ligar a todos eles e ter uma resposta. Depois, a estrutura manteve-se do princípio ao fim. Eu não alterei em nenhum momento. Portanto, ela claramente tem dinâmicas que se criam, mas a estrutura foi igual do princípio ao fim. Tá? Obrigado. Boa noite, Antônio. Saiu essa semana uma lista de dispensas de jogadores do esporte. E daqui a pouquinho, daqui a 3 rodadas, a gente vai ter uma parada para o Super Mundial e vai abrir uma janela de transferências. Eu quero saber dessa lista de dispensa, o que é que você já participou, o que é que você já palpitou ali em cima e já opinou nessa lista de dispensa ou não, ou você não opinou, e também qual a sua relação com o elenco, se você vê que falta peças em alguma posição, o que é que você quer para essa janela de transferência? Olha, respeito muito a pergunta, mas eu apenas vou falar sobre o jogo. O futuro será tratado a seu tempo. Tá inteligente a menina, viu? E ele também nessa viu que... Foi. Ele também saiu. Alisson, TV Editora Dinâmica. Professor, veio com alteração de 3 zagueiros, sem a bola, sem a bola, um 5-4-1, 2 linhas bem compactadas, com a bola, um 3-4-2-1, com Lucas Lima e Barleta, você fechou ali um quadrado, Rivera, Zé Lucas, Barleta e Lucas Lima, fechando em cima dos 3 meias do Ceará, né? E eu queria a sua análise, né? Como foi preparar esse time e qual o seu nível de satisfação com a dinâmica, porque você tinha um jogador a mais, o time ainda conseguiu construir algumas jogadas. Eu queria saber um pouquinho da sua expectativa em cima desse jogo e a importância de, mais uma vez, tomar um gol no início do jogo. Quanto te prejudica? Muito, muito. Uma excelente análise, portanto, uma excelente análise, até parabéns, porque ela foi ao encontro daquilo que o jogo necessitava e dos erros que têm sido mais recorrentes nesta equipa. Portanto, tentarmos controlar muito melhor a largura, fechar espaço entre central e lateral. Portanto, nós sabíamos muito daquilo que eram os movimentos do Mugni, muito atraídos principalmente pelo Pedro. Sabíamos muito de controlar defesa de cruzamento, quer o Mateus Bahia, quer o Fabiano, a explorar muito o Pedro Raul. E depois, com bolas, tivemos muita superioridade por dentro, portanto, e muito bem, criámos esse quadrado com o Zé, com o Rivera, muitas das vezes, numa dinâmica, construir ao lado do Carlos, ou à frente dele, por trás da primeira linha de pressão, portanto, quer o Barleta, quer o Lucas, e depois as profundidades dadas pelo Carlos para afundar os 2 zagueiros, portanto, e termos sempre a largura dos 2 laterais. Portanto, fez muito bem essa análise. Esta foi muito aquilo que foi a estratégia. Ela em parte, nós praticamente controlámos tudo aquilo que de bom o Ceará tinha, retirámos aqui os espaços que nós queríamos e explorámos. Portanto, nós tivemos as nossas ocasiões. Agora, nós não podemos sofrer um gol de arremesso quando ele foi treinado. E depois não podemos sofrer um golo de um pontapé do Fernando Miguel para a frente. Portanto, esses erros individuais pagam-se caro e a equipa tem sido penalizada por isso. Temos parado a errar,
para podermos poder ter a possibilidade de começar a ganhar. Os jogadores sabem a responsabilidade disso, do momento, e só há um caminho, que é continuar a trabalhar. Mas se continuarmos a trabalhar e a errar, vai ser mais desafiante ainda. Obrigado. Tá? Tá aí, encerrada a coletiva. E aí, deixa eu dizer uma coisa. Eu tô aqui e eu tava ouvindo a coletiva junto com vocês e eu falei um monte de coisa com meu microfone fechado. O Antônio Oliveira, ele foi traído pelo botãozinho do microfone que ele não soube operar ou não quis e deixou o microfone aberto e foi altamente deselegante com a colega. Eu acho que não. Eu acho que não, porque eu já tive lá no Castelão e posso estar em xeque, mas aquele microfone, que é o do esporte, ele desabilita aqui embaixo. Eu acho que ele não, assim como no esporte, ele não mexe. Liga-se e deixa. Eu acho que deixou. Eu acho que ele quis falar alguma coisa ou falou baixo, que graça, né? Alguma coisa que graça. E saiu mais alto. Vazou e a menina... Pronto. O que a gente estava falando com relação à minha pergunta, que eu não achei, continuo dizendo que eu não achei, mas eu começo já a abrir espaço para, como quem diz assim, alguma brincadeira, algum deboche, alguma coisa comigo. Ou seja, ele não devia estar fazendo isso com a guria, nem com, se fosse um rapaz, com ninguém, né? Não, ele é arrogante demais. A pergunta é para ser respondida, é uma pergunta, não é afirmativa. Olha, veja bem, a diferença de uma entrevista coletiva para uma conversa de bar é o seguinte: a entrevista coletiva você tem que tirar o entrevistado da zona de conforto. Sim. Ele tem o direito de responder ou de não responder. Agora, ele não pode ser grosseiro. E ele foi grosseiro. Dessa entrevista água de chuchu aí que ele deu, só tem uma coisa que se aproveita e que me suscita uma pergunta. Quando ele abre a boca para dizer, abro aspas, o mal não está feito agora, fecho aspas, aí me suscita a seguinte pergunta: qual é a moral que esse cara vai ter para comandar esse grupo de jogadores dessa forma? Isso... Qual é a moral que ele vai ter junto com os que o contrataram? Porque para mim não tem clima. Isso me remete, eu vou dar um exemplo. Entendeu? Porque se eu sou presidente do esporte hoje, depois dessa coletiva, ele estava demitido. Eu tenho um exemplo para dar. É o cara casar com a mulher, ou a mulher casar com um cara que tem 2 filhos que não é dele. E lá pelas tantas, ele se omitir de dividir conta, de não sei de quê, da responsabilidade, de educar a gurizada, dar exemplo, etc, etc. Não. O problema não é meu, é do seu marido, do ex-marido, não sei o quê. Mas você está ali naquele momento como representante. Você tem que dar exemplo como um pai da família, como a mãe da família, etc. Eu também observei, Kennedy, que ele repete mais de uma vez que o mal foi feito antes. Aí ele remete ao quê? Aos erros dos jogadores e planejamento. E do próprio treinador também. Né? O treinador. Também. Pior do que você dizer errado ou certo? Eu estou dizendo que é é você dizer, falar uma frase onde o sujeito ele é sujeito oculto da frase. Quem é o sujeito oculto da frase? Você deixa várias possibilidades, ou seja, diretoria, ex-técnico e jogadores. É o que você está dizendo, né? Então ele fala isso. Outra, eu estava falando com Sombra aqui agora e disse, Sombra, enquanto você estava aqui, eu estava conversando com ele, eu disse, e passou uma ideia de desesperança, que é o contrário de esperança. Ele disse total. Ele pode estar com o barco afundando, mas ele tem que ser o capitão, que é o último, por lei, o capitão a sair do barco. Calma que eu vou providenciar, calma que eu vou minimizar, calma que é aqui, vou lá e mexo, usa técnica, usa tudo nenhum. Eu não vi isso nele, eu vi desesperança, dizer que o problema não é dele, foi de A, de B, de C ou de Deus, sei lá, o sujeito é oculto na oração, né? É quando na frase você não sabe quem é, se é João, se é Maria, se é Zé, enfim, e deixa aberto todas essas situações. E, além de tudo, para piorar, né? Aí eu vou dizer por mim de novo para ficar bem claro, eu não vi, eu estava na hora lá, conversando, fiz a pergunta, eu não vi deboche. Ou talvez eu não esteja acostumado com as respostas dele, com o jeito dele
ironizar alguma coisa. Você está muito curioso. Eu levei na brincadeira, inclusive, até hoje. Mas quando ele me fala com a guria, é graça, ou coisa que vale aí, a guria ouviu, todo mundo ouviu, aí, bicho, começa tu a arrumar um problema que é com a imprensa. Ô, bicho, eu fico imaginando, nada contra os colegas radialistas de hoje em dia, mas eu fico imaginando esse Antônio Oliveira nos tempos de Pedro Silva, André Luiz Cabral, o Hélio Araújo. Só essa joinha que em coletiva deixava a coletiva animada. Eu queria ver se esse bicho era macho. Se era macho. De ser assim, com essa galera. Entendeu? Tá precisando. Alessandro, eu sei que coletiva não é lugar de molecagem. Eu sei. Sim, mas é lugar de tá precisando de um doido. Tá precisando de um doido. Assim, que não seja eu, velho. Que eu de bronca já tenho muita. Quando ele começar com essas. Quando ele começar com essas palhaçadas, ele dizer: Ei, amiguinho, eu não saí da minha casa pra te entrevistar, pra tu tá tirando onda com a minha cara, não. Sossega a onda aí. Eu parei de comprar a guerra dos outros quando eu vi que ninguém comprava a minha, papai. Velho, não vale a pena. Não vale a pena, não. Hoje em Marcelo, não sei se você vai repetir as palavras, se tem alguma coisa acrescentada que a gente colocou aqui sobre a coletiva, vai. Meu querido, a coletiva foi péssima. Eu já imaginei também que ele iria tentar, de uma certa forma, elogiar um pouco aí do que o time fez. Ele até elogiou, né? Que ele disse que o time se comportou muito bem da forma que ele treinou, só que os erros foram individuais. Isso ele deixou bem claro, né? Dizendo... Aí ele tá certo, né? Aí ele tá certo, e de fato, porque o Ceará só teve 2 chances e as 2 chances fez o gol. E por esse motivo, até eu entendo que o Sport foi melhor, porque o Sport realmente teve mais posse de bola, teve mais ataques, teve mais finalizações, enfim. Nesse sentido, eu imaginava que a coletiva seria nesse tom, mas ele ainda foi mais ainda irônico, assim, né? E ainda teve essa parte aí de ele querer acusar o que foi o mal, ou seja, você ser delegante com um profissional que ele está substituindo. Isso é difícil você ver hoje um técnico falando que o mal foi o técnico passado que você está substituindo. É antiético. Eu acho que todo pior técnico do que dizer insinuar. Pior do que dizer exatamente. Todo técnico que entra. Pode dizer, Kennedy. Eu só quero dizer uma coisa. Mandar um abraço para nosso querido Dante, que está aqui, mandou uma mensagem aqui, às 8 da noite em ponto. Ô Dante, nossos amigos da LDS TV, que eu ainda estou devendo uma visita lá, amanhã, no pós-jogo, bote todo mundo na boca, bota um tubarão bem grande assim, aquele tubarão gigante, junta tudinho, mas a imagem maior tem que ser de Antônio Oliveira, viu? Bota Antônio Oliveira na boca do tubarão gordo. O cara para falar de Dante, Dante é jogador, entendeu? Não é porra nenhuma, não. Fala aí, Marcelo. Vamos lá. Então, assim, ele foi errado nesse ponto, antiético. Eu acho que você tem que reconhecer que o trabalho do outro treinador foi bom. Assim, eu acho que você tem que mostrar para as pessoas que o time tem evolução. No momento que você fala que foi o mal e que tu acha que vai ser o salvador da pátria, se tu não for o salvador da pátria, tu tá simplesmente se crucificando, meu amigo. O time de Pepa estava trabalhando melhor a bola, inclusive. Ele não tá fazendo mais gol, porque até agora 2 jogos e ele não fez nenhum gol. O time só leva, nunca faz. Por mais que seja com certeza, tempo, mas não dá para abrir a boca assim. Não dá, exato. Então, com certeza, ainda está faltando muito ainda. Está faltando ele entender o que é que acontece no esporte. Eu acho que tem muita coisa pela ainda e aos poucos ele vai aprender. Beleza. Galera, é isso. Coletiva foi para o ar. Comentários, alguns excessos aqui que faz parte, né, de rede social e, enfim, existem outros canais tops aí. A gente não está fazendo por isso, a gente está fazendo porque, porra, isso é uma coisa normal, é um canal aqui para adultos. A gente está conversando com adultos e desabafando enquanto torcedor. Isso é melhor do que o relógio avisar aqui e ter que correr para um hospital para curar de alguma coisa aí que vai ter do coração. É complicada a situação, é verdade, mas a gente vai estar aqui acompanhando, praticando esporte com qualidade. Deixa eu pedir a vocês o like, porque o like é para o nosso canal, não é para coletiva, não é para derrota, não é para dirigente, não é para falha de Chico, não é para nada. É para o nosso trabalho aqui, para fortalecer ainda mais.
quanto mais uma mídia dessa daqui, velho, que tem independência, fortalecer, melhor é para a torcida do esporte. Então você vai ficar na mão aí desses enlatados de Rio São Paulo e ouvindo 5 minutos sobre o Leão da Praça da Bandeira e sem força nenhuma para gritar aos 4 cantos aqui de Recife e dos problemas e também na hora que elogiar, para elogiar. Tá certo? Forneça o like, inscreva-se, acione o sino das notificações, porque a gente pode voltar a qualquer momento. De segunda-feira, a nossa programação normal. Tá certo? Inclusive, amanhã tem vídeo, tem umas cositas aí que vão aparecer. Marcelo, obrigado. Kennedy, obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Valeu. Até mais. Valeu, Alessandro. Bom descanso para a galera de casa. Beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Galera, tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser, como eu falei.